Gente, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 14. Nós vamos ler, nós vamos do verso 1 até o verso 18. E nós faremos a leitura à medida que nós prosseguimos na exposição do texto. Nós estamos vendo a primeira viagem missionária, assim chamada, do apóstolo Paulo. Ele e Barnabé haviam chegado à cidade de Antioquia e ali Paulo pregou um sermão extraordinário na sinagoga dos judeus, a ponto de que muitos creram e convidaram para que ele voltasse para dizer as mesmas coisas. E no sábado seguinte, Paulo voltou e quase que a cidade toda estava lá, segundo as palavras de Lucas, para ouvir aquilo que Paulo tinha a dizer. Mas isso provocou a inveja dos líderes judeus, que atiçaram as autoridades por conta da atenção, inveja da atenção que Paulo e Barnabé estavam recebendo, e começaram a contradizer tudo aquilo que eles estavam falando a respeito do Evangelho da Graça. E Paulo, então, cheio do Espírito Santo, repreende os judeus e vai para os gentios, que ficaram muito felizes, porque grande multidão deles havia crido em Cristo Jesus e tinham vindo para ouvir Paulo e Barnabé pregarem. Mas, finalmente, os líderes judeus perseguiram e expulsaram Paulo e Barnabé da cidade de Antioquia. E então eles foram para a cidade de Icônio, continuando a primeira viagem missionária entre os gentios. Hoje eu quero ver com vocês o tempo de Paulo e Barnabé em Icônio e depois em Listra, continuando então essa viagem missionária. Veremos agora então essa primeira parte em que Lucas relata como eles chegaram na cidade de Icônio, versos de 1 a 4. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos pelos judeus, outros pelos apóstolos. Vamos até o verso 5. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Icônio era uma cidade que ficava a cerca de 130 a 140 quilômetros de Antioquia, representando alguns dias de viagem, ou a pé, ou no lombo de burro, de jumento, cavalo. Essa cidade de Icônio, ela estava ainda na região da Licaônia, e era um importante centro agricultural e comercial na época do Império Romano. Essa cidade é mencionada em vários escritos antigos fora da Bíblia. E é por isso também, através desses escritos, que nós sabemos que lá tinha uma comunidade judaica muito forte, já bem estabelecida, e com um número significativo daquilo que a gente chama de tementes a Deus, que eram os gentios que gostavam do judaísmo, mas não haviam se tornado judeus, e os prosélitos, que eram gentios que tinham se circuncidado e se tinham feito de judeus. Havia muitos desses naquela população ali da cidade de Icônio, não é à toa que Paulo escolheu ali para pregar o Evangelho. E chegando lá, eles fizeram a mesma coisa que tinha feito em Antioquia, e que nós vimos na mensagem anterior. No sábado, eles entraram na sinagoga. Os chefes da sinagoga devem ter dado a palavra para eles, e Lucas nos diz aí que eles pregaram de uma maneira extraordinária, pregaram de tal maneira que creu uma grande multidão de judeus, gentios. E, mais uma vez, isso provoca a oposição dos judeus incrédulos. Irmãos, é impressionante, não é? Como o judaísmo, os judeus, a princípio, os judeus daquela geração perseguiram o cristianismo. Eles conseguiram arregimentar os gentios, blasfemando, contradizendo, atiçando a ira dos não-judeus contra os apóstolos. Mas, apesar de toda a hostilidade dos judeus e dos gentios incrédulos, Paulo e Barnabé ainda passaram bastante tempo na cidade, como diz aí o verso 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram
bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. A razão que eles ficaram mais tempo ali, apesar da perseguição, é que eles precisavam fortalecer a igreja recém-formada. Muita gente creu na pregação. E agora vem a perseguição. E se eles saíssem naquela altura, deixaram os novos convertidos sem direção, sem referencial. Então eles demoram mais tempo ali em Icônio para fortalecer aqueles que creram e para organizar a igreja nascente. O texto nos diz aí que nesse período, Paulo e Barnabé fizeram sinais e prodígios entre eles, coisa que não tinha acontecido em Antioquia. Deus, através deles, fez coisas extraordinárias. Provavelmente, embora não é dito, curas de doentes, expulsão de demônios, libertação e assim por diante. O objetivo, como é dito muito claramente, era comprovar que a mensagem deles sobre a graça de Deus, que Deus perdoa os pecadores mediante a graça, era verdadeira, em oposição ao ensino judaico que estava perseguindo, que dizia que o homem é salvo pelas obras da lei. Veja como o texto diz aqui, que o Senhor, eu estou lendo aqui o final do verso 3, o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Aqui a gente aprende alguma coisa, nós aprendemos uma série de coisas importantes a respeito dos milagres no Novo Testamento. Primeiro, eles vêm de Cristo. Os apóstolos não podiam fazer milagres quando queriam. Aqui está dizendo que Cristo concedia, era uma concessão. Então, quando Cristo queria que milagres fossem feitos, ele habilitava os apóstolos para fazer isso. Os apóstolos não tinham domínio sobre o Espírito Santo para curar quando eles queriam, mas era conforme a concessão que era dada por Deus. Segunda coisa, o objetivo dos sinais e prodígios era autenticar a mensagem da graça. Como ele diz aqui, o Senhor confirmava a palavra da sua graça. A palavra da graça era o evangelho de que nós somos salvos, que as pessoas são salvas mediante a fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, como os judeus ensinavam. E Cristo provava ou demonstrava que essa mensagem de fato era verdadeira, permitindo que aqueles que proclamavam essa mensagem fizessem sinais e prodígios, que somente Deus poderia fazer. Deus colocando o seu selo de aprovação e confirmação na mensagem do Evangelho pregada pelos apóstolos. É importante a gente lembrar isso, que os milagres narrados no Novo Testamento, bem como aqueles narrados no Antigo, têm como objetivo confirmar a veracidade da revelação de Deus. Eles não são um fim em si mesmos, mas eles, o nome já está dizendo, são sinais. Sinal é alguma coisa que aponta para outra. Quando você está dirigindo seu carro, aparece o sinal dizendo contramão. A próxima rua é contramão. Então, o sinal está apontando para a próxima rua, ele está apontando para outra realidade, que não ele mesmo. Então, os milagres apontavam para uma outra realidade além deles, que era a pessoa de Cristo e o que ele fez na cruz do Calvário. Então, nesse sentido, Deus concedia que os apóstolos, por mão dos apóstolos, sinais e prodígios eram feitos para confirmar a palavra da sua graça. Agora, nem mesmo diante de sinais e prodígios, pessoas se convencem. Porque nós lemos aqui que sinais e prodígios eram feitos no verso 3, mas o verso 4 diz que o povo da cidade se dividiu. Uma banda era a favor dos judeus, que não fizeram milagre nenhum, e a outra banda era a favor dos apóstolos, que curavam os aleijados, expelia demônios, curava cegos, levantava doentes. Então vocês veem que mesmo diante de milagres, tem pessoas que não vão acreditar mesmo. Não vão acreditar. O milagre em si, ele não tem o poder de gerar fé, se não for acompanhada da palavra que explica o milagre, como nós vamos ver mais claramente quando ele chegar em Listra. E assim, a cidade se dividiu, diz aí o verso 4, por conta das acusações dos judeus e seu ensino legalista contra eu não estou falando com você. Ela gosta de se meter em tudo, né? É que eu preciso dela ligada por conta do meu. Eu tenho aqui um alarme daqui a pouco, mas fica aí quietinho. Então, eu me lembrei agora do John Piper, né? Eu só não fico muito envergonhado com isso, porque o John Piper, ele tem um relógio desses aqui, que se você
cair, ele liga para emergência, né? Então o Piper tem, velhinhos como nós, depois de uma certa idade a gente usa relógios assim, porque se a gente cair, ele liga para a mulher, né? Ó, o marido caiu, né? Aí o Piper, todo mundo sabe como é que ele prega, né? Ele prega gesticulando tudo, aí no meio do sermão, o senhor caiu, né? Did you fall, né? O telefone começou, ele para, e não sei quem, disse que já é a segunda vez que fazia isso, mas a gesticulação dele equivale a uma queda, né? Então vou deixar aqui a Siri quieta aqui. Muito bom. Eu queria ainda, antes de abandonar esse verso 4 aqui, notar que Lucas, apesar de Lucas geralmente reservar o termo apóstolo para os 12 e para Paulo, ele aqui chama Barnabé de apóstolo no verso 4. O povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus e os outros pelos apóstolos. Paulo e Barnabé, eles são chamados de apóstolos. Por que isso? Não é que Lucas considera Barnabé como os 12 e Paulo. É que o nome apóstolo, ele é usado no sentido secundário no Novo Testamento de alguém que é enviado por uma igreja local. Silas é chamado de apóstolo, Timóteo é chamado de apóstolo, Epafrodito, porque saiu lá da cidade de Filipos para Roma para trazer uma oferta para o apóstolo Paulo, é chamado de apóstolo. Então, existe um sentido secundário para a palavra. Então, Paulo e Barnabé eram enviados da igreja de Antioquia e, nesse sentido, eles são chamados de apóstolo. Se alguém quiser usar o nome de apóstolo hoje, equivaleria a missionário, enviados por uma igreja para pregar o evangelho em determinado local, mas não como os 12 e como Paulo. Bom, assim os judeus e gentios começaram a tramar contra a vida de Paulo e Barnabé, como diz aí o verso 5. Eles conseguiram o apoio das autoridades de Icônio e planejavam maltratá-los e apedrejá-los até a morte. Apedrejamento era o tipo de execução mais comum entre os judeus para o pecado de blasfêmia. Notem, queridos, como eu já disse, o ódio dos judeus contra Cristo e seus seguidores, quão ardente e intenso. Foram eles que moveram as primeiras perseguições contra os discípulos de Cristo. Eles consideravam Jesus como um falso Messias e receavam o crescimento vertiginoso do cristianismo nas cidades onde havia sinagogas. Não é sem razão que o reino de Deus havia sido tirado deles e passado para um povo que desse os respectivos frutos. Segunda parte do relato que nós temos diante de nós é sobre a chegada de Paulo e Barnabé em Listra e Derbe. Vamos ler do verso 6 até o verso 7. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, de que tinham um complô para os maltratar e apedrejar, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Ainda não era a hora deles morrerem como mártires. Então eles fugiram de Icônio. Eu já tenho dito várias vezes aqui. Martírio só se não tiver outra opção. E uma opção bíblica é fugir para outro país. Se de repente no Brasil for proibido ser crente, vamos embora para um país onde não é. Foi assim que os huguenotes fugiram da França. Foi assim que muitos reformados fugiram dos seus países depois da Reforma Protestante por conta da perseguição do catolicismo. Eles foram para outros países, para outras cidades. O martírio não é uma coisa boa. Você não quer morrer mártir. Se você puder fugir com sua mulher, com seu esposo, seus filhos, fuja, porque é terrível isso aí. E não foram poucos os cristãos no primeiro século que, diante da perspectiva da morte, de morrer comido por leões na arena, crucificado, decapitado, eles recantaram. Recantaram significa, eles negaram a Cristo diante das autoridades para poder continuar vivendo. Nem todos eles foram fiéis até a morte. Então, que Deus nos livre de uma perseguição. Deus nos livre de uma perseguição. Os apóstolos aqui, Paulo e Barnabé, quando viram que a perseguição, que tinha um plano para matá-los por apedrejamento, eles fugiram da cidade de Icônio e foram ali para Listra, uma cidadezinha que ficava, era uma cidadezinha que ficava 32 quilômetros de Icônio, ainda dentro da província da Galácia. Vai ser para essas cidades que Paulo, uma das teorias é que a carta aos Gálatas foi escrita para essas cidades, igrejas dessas cidades, onde Paulo fez a sua primeira viagem missionária, porque essa região é a região da Galácia.
É a região da Galácia. É o sul da Galácia. Há uma teoria de que foi para lá que Paulo escreveu depois a sua primeira carta. Faz todo sentido, né? Porque na carta aos Gálatas o ponto é exatamente esse, a salvação pela graça e não por obras, que é exatamente a causa da perseguição dos judeus contra o apóstolo Paulo. Listra era uma pequena colônia romana, construída pelo imperador, e ali moravam muitos soldados aposentados. E ela provavelmente não tinha judeus suficiente para ter uma sinagoga, é por isso que Paulo não entra em nenhuma sinagoga em Listra, mas ele prega nas ruas. E sobre a cidade de Derbe, que é mencionada também, ela fica bem longe de Listra e a gente quase não sabe nada sobre ela, a não ser que ainda é do distrito da Licaônia, que pertence à província maior da Galácia. E, bom, voltando então, quando chegaram em Listra, eles fizeram a mesma coisa que tinham feito em Antioquia e Icônio. Eles foram pregar o evangelho naquela região, porque é para isso que eles foram enviados. E nós lemos aí como Paulo faz um milagre extraordinário em Listra. Vamos ver do verso 8 até o verso 10. Verso 8 a 10. Em Listra, essa cidadezinha que era uma colônia romana, né? Provavelmente o pessoal falava licaono, a língua licaônica, e devia falar grego também, era a língua que Paulo usava para evangelizar. Em Listra costumava estar sentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os seus pés. O homem saltou e começou a andar. Ali, em Listra, tinha esse aleijado que era bem conhecido de todos. 4 coisas aqui ditas a respeito dele no verso 8. Que ele vivia sentado no mesmo lugar, era o point dele. Que ele era paralítico desde o seu nascimento. Que ele nunca tinha conseguido andar. E que ele estava sentado perto do local onde Paulo estava pregando o evangelho em público, no meio de muitas pessoas. Lembra que não tinha sinagoga. Paulo pregava agora nas ruas. E ao fazer isso, ele chega perto do point onde estava lá esse homem, que era conhecido da cidade toda. Estava lá sentado há muito tempo, nunca tinha andado, e ele estava escutando o que é que Paulo, ele estava conseguindo ouvir e entender o que é que Paulo estava falando. Lemos aí no verso 9 que Paulo olha diretamente para ele e percebeu que ele tinha fé para ser curado. Exatamente como Paulo percebeu isso aqui, não nos é dito, mas é muito provável que foi uma convicção interna, uma revelação interior do Espírito Santo a Paulo, do tipo, o Espírito Santo dizendo a Filipe: aproxima-te diante dessa carruagem, que era a carruagem onde estava o eunuco lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo convenceu o apóstolo Paulo, mostrou ao apóstolo Paulo que no meio daquela multidão, aquele homem que estava ali, estava ouvindo e crendo naquilo que Paulo estava dizendo. E então, convencido de que Deus estava lhe concedendo o poder para realizar um milagre, porque ele percebeu isso aí, Paulo então cura o aleijado diante das multidões que haviam se reunido para escutar a palavra de Deus. Ele dá uma ordem de comando audível por todos: levante-se direito sobre seus pés. Verso 10. Levante-se direito sobre os seus pés. Imediatamente, nós vemos aí, o homem foi curado. Imediatamente. Ele saltou e andou. Foi uma cura imediata, completa. Não teve artifício, tipo assim, não é? Não teve, foi uma voz, né? Comando, como Deus criou o mundo. Haja luz, levante-se. Foi pública, notória e irrefutável. Nesse milagre eu creio. Milagres assim, vêm diretamente de Deus, públicos, notórios, irrefutáveis, completos, imediatos, pela palavra de Deus. Os apóstolos eram instrumentos de Deus para fazer isso.
Creio que Deus faz isso hoje? Absolutamente sim. Deus pode fazer a mesma coisa em resposta à oração. Não temos homens como os apóstolos, que possam ser canais disso sempre. Mas qualquer um de vocês, Deus pode responder à oração por cura, uma cura extraordinária como essa. E se for de Deus, vai ser assim. Ou Ele pode usar meios, como costuma fazer. É interessante que em outras ocasiões, embora esteja dito aqui que Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado, isso aqui não representa norma, porque no Novo Testamento nós temos exemplos de pessoas que foram curados sem o pré-requisito da fé. Por exemplo, o paralítico no tanque de Betesda, estava lá 30 e poucos anos, esperando o movimento das águas. Quando Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? O homem não entende nada, ele diz assim, mas quando é que o anjo vai descer? Quando ele desce, eu não consigo correr e pular na piscina que vem outro no meu lugar. O homem não sabia quem era Jesus, não tinha fé, não sabia de nada. Jesus disse para ele, levante-se. E o homem que não tinha fé, se levanta. Ou aquele aleijado na entrada do templo, na Porta Formosa. Aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 3, Pedro e João entrando no templo, tinha aquele aleijado que estava ali o tempo todo, a vida dele, o point dele era ali na entrada do templo, para receber esmolas. Naquele dia, Pedro passa por ele, junto com João, tem essa convicção aqui, não é? que Paulo tem de que Deus vai querer curar, e olha e o homem olha para eles pedindo alguma coisa, o homem não estava pensando em cura, ele levantou a mão querendo uma esmola. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O homem levantou e andou. Não tinha fé, não sabia quem era Jesus, não tinha a menor ideia. Então, o que significa é que Deus tem seu modo próprio de realizar sinais e prodígios. Às vezes ele requer fé da pessoa. Outras vezes, soberanamente, graciosamente, ele cura e depois disse, agora creia. E algumas vezes simplesmente ele faz isso pelo bem que ele tem à humanidade para dar testemunho de si mesmo e não tem nenhuma relação com a fé da pessoa. Mas é o nosso Deus, é assim que ele age. Eu creio que ele faz isso para que nós não coloquemos ele numa caixinha, não é? Para dizer assim, olha, é assim exatamente que Deus age. Ele é livre para exercer o seu poder conforme ele deseja. Esse milagre foi tão extraordinário lá na cidade de Listra, que Paulo e Barnabé correram o risco de ser adorados pelos moradores da cidade. Vamos ler aqui, do verso 11 em diante. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando, senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, e sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. E dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Queridos, a religião predominante naquela região, era a chamada religião greco-romana, baseada nas obras de Homero. Homero era um poeta grego, cego, que viveu cerca de 8 anos antes de Cristo, onde ele falava do Olimpo, falava de Zeus, falava de deuses. E as obras de Homero, especialmente Ilíada e Odisseia, serviram de base para a construção da chamada mitologia grega ou as religiões grega e romana. Os deuses de Homero eram deuses semelhantes aos homens, com paixões e desejos humanos. De vez em quando eles desciam à terra na forma humana para interagir com os homens, e o mais famoso era Zeus,
que assumia forma humana e descia para ter relações com as mulheres. E do relacionamento do deus Zeus com as mulheres humanas, nasceram semideuses como os dois mais conhecidos, Hércules e Teseu, dentro da mitologia grega. Então, era isso que esses homens criam, essa era a religião deles. E havia especialmente, quando viram um milagre extraordinário que Paulo fez, eles imediatamente pensaram que os seus deuses tinham assumido forma humana e tinham vindo visitá-los, porque aquilo que tinha acontecido não era humano, somente os deuses poderiam ter feito alguma coisa dessa natureza. E começaram a gritar isso no dialeto local deles, começaram a gritar no dialeto local. Diz aqui, né, verso 11, quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, os deuses em forma de homens desceram até nós. Listra aqui tem uma informação que eu trouxe para vocês, que vai explicar um pouco isso aqui. Listra tinha um templo dedicado a Zeus, seu deus patrono. Por isso que tinha um templo a Zeus na frente da cidade, porque Zeus era o patrono da cidade. Por quê? Porque tinha uma lenda de que os deuses Zeus e Hermes, uma vez desceram a esta região, disfarçados de humanos em busca de hospedagem. E eles bateram na porta de todo mundo, ninguém hospedou, mas um casal chamado Filemon e a mulher Baucis receberam esses dois deuses disfarçados e deram um banquete. Em agradecimento, Zeus e Hermes transformaram a cabana deles naquele templo que estava ali em frente à cidade e destruíram o resto da cidade. E deixaram Filemon e Baucis como sacerdote e sacerdotisa. Então, essa era a lenda local. Toda cidade tem sua lenda, né? Tem sua Maria Aparecida, o nicho, né? Tem alguma história referente. Toda cidadezinha costuma ter sua divindade, sua história. Listra tinha como patrono Zeus, baseado nessa lenda que um dia Zeus havia descido com Hermes para visitá-los. Foram mal recebidos e quem os recebeu bem foi recompensado. É por isso que quando eles veem o que Paulo faz, lemos aí no verso 12, que eles chamavam de Barnabé Júpiter, que é o nome romano de Zeus, e chamavam Paulo de Mercúrio, que é o nome romano de Hermes. Hermes é o deus mensageiro, aquele que tem asinha nas pernas, né? É o deus que saía levando as mensagens. Então, porque Paulo falava, era Hermes, ou Mercúrio, o deus mensageiro. Essa era a religião daqueles povos, né? E aí, provando de que a gente sempre interpreta os milagres à luz do que nós cremos, eles entenderam que aqueles milagres tinham sido feitos por Zeus. E aí, o sacerdote correu para oferecer sacrifício juntamente com a multidão. Trouxeram bois, trouxeram coroas de flores e já iam fazer um sacrifício e adorar Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé rasgaram a roupa, né? Como quem diz assim, indignados, né? Expressão de desgosto, né? Com a própria ideia deles serem venerados e adorados e receber a glória que pertence a Deus, pularam no meio da multidão e começaram a questionar, dizer, meus irmãos, meus senhores, por que vocês estão fazendo isso? E aí a gente segue aqui a oração de Paulo, o discurso de Paulo, a partir do verso 15. Nós também somos seres humanos como vocês, nós não somos deuses, como vocês estão pensando. Nós somos pessoas iguais a vocês, não há diferença nenhuma. Nós estamos sujeitos aos mesmos sofrimentos de vocês. É uma evidência da humanidade deles. E nós anunciamos o Evangelho a vocês, para que vocês se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Em resumo, o que é que Paulo disse aqui? Eu vou resumir. Ele diz aqui, nós não somos deuses, vocês estão fazendo uma coisa errada. Vocês deveriam adorar o Deus que nós estamos pregando, que é o Criador de todas as coisas, está aí no verso 15. Esse Deus é o Deus vivo, ao contrário dos seus deuses humanos que não existem. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, vocês deveriam se converter a Ele e largar essas vaidades, que são esses deuses de vocês. Esse Deus vocês já conhecem, sem conhecer, por assim dizer,
porque é Ele que vem abençoando vocês há séculos, e que deixou vocês andar nesse caminho sem destruir vocês ainda, sem destruir vocês, como ele fala aqui, verso 16, nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ele não mandou o dilúvio outra vez, Ele não fez descer fogo do céu como Sodoma e Gomorra. Ele suportou a idolatria de vocês, porque estava aguardando o clímax da história, que é a chegada do seu Filho, que é esse que nós estamos anunciando a vocês. Esse Deus nunca deixou se ficar sem revelação dele. Ele sempre se fez conhecido a vocês, através das chuvas dos céus, e através das estações e das colheitas que vocês têm. Sabe essas chuvas, sabe as colheitas, sabe a fartura, a prosperidade, a alegria que vocês têm, vem desse Deus que nós anunciamos a vocês. Verso 17, contudo ele não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuva do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Que sermão maravilhoso. O apóstolo Paulo aqui fazendo a ponte. Não tinha escritura, eles eram pagãos, não conhecia as escrituras de Moisés, não conhecia a promessa messiânica, não conhecia nada da revelação escrita. A ponte que Paulo tem é o que a gente chama de graça comum. Paulo diz, está vendo? Esse é o Deus que eu prego é o Deus que tem protegido vocês, abençoado vocês, dado chuva, colheita, fartura, felicidade. Esse é o Deus que nós anunciamos, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Esses deuses que vocês adoram, deuses humanos, que descem do céu e a terra e voltam para lá depois de fazer coisas erradas aqui, isso é invenção da cabeça de vocês. O Deus verdadeiro é o Deus que nós anunciamos. Vocês têm que se converter dessas idolatrias e se voltar para esse Deus. E foi dizendo isso, né, e foi... Mesmo tendo dito isso, diz aí o verso 18, que eles tiveram muita dificuldade para evitar que o povo adorasse a eles. Tiveram muita dificuldade. Lucas não narra aqui, gente, presta atenção nesse pontinho aqui, olha. Lucas não narra aqui, mas eu creio que é seguro a gente inferir que Paulo e Barnabé passaram a falar de Cristo. Eles primeiro fizeram a ponte através da graça comum, e a partir disso ele entra com o Evangelho de Cristo, do Deus verdadeiro que oferece perdão de pecados graciosamente a todos aqueles que creem. E certamente muitas pessoas creram no que Paulo pregou ali na cidade de Listra. E uma igreja teve início ali. E quem sabe entre os que se converteram, tinha uma mulher chamada Lóide, que tinha uma filha chamada Eunice, e que tinha um molequinho chamado Timóteo, porque é em Listra que alguns anos depois Paulo vai encontrar Timóteo, que foi criado pela mãe e pela avó, que provavelmente se converteram nessa ocasião. O que nós podemos aprender daqui? Eu tinha enumerado umas 7 coisas, mas minha filha sempre diz que minhas aplicações fazem com que o sermão fique muito pontudo, tem muito ponto. Então, reduzi para 3. O que é que a gente pode aprender aqui de tanta coisa? Primeiro, o uso da graça comum como ponte para anunciar o Evangelho num ambiente onde as Escrituras não são conhecidas. Essa é uma dificuldade que talvez você tenha na hora de compartilhar o Evangelho com alguém que não crê na Bíblia, que não conhece a Bíblia, não está a par da revelação escrita. Como é que você fala, como é que se comunica o Evangelho a uma geração que é cada vez mais pós-cristã, materialista, seguindo o paganismo, o neopaganismo? Então, uma boa dica é aprender com os apologetas, com os estudiosos, a usar o que a gente chama de pontos de contato, que mesmo pessoas que nunca ouviram falar de Deus, nunca leram a Bíblia, não estão familiarizados com o cristianismo, mas porque eles têm a imagem e semelhança de Deus no coração, eles têm noção do certo e do errado, eles têm noção de culpa, eles têm noção de virtudes, de justiça e assim por diante, eles têm prazer em coisas belas, eles conseguem ver o belo, apreciar aquilo que é gostoso, aquilo que é bonito. Então, tem muitas pontes que são comuns à humanidade,
e você pode começar por ali, como Paulo fez aqui. Essas chuvas, colheitas que vocês têm, de onde é que vocês acham que vem isso aí? É do Deus que eu anuncio a vocês. Segunda coisa, Deus pode fazer sinais hoje em resposta às orações, como eu disse, mas seus sinais e prodígios sempre estão relacionados com a pregação do verdadeiro Evangelho. As pessoas pensam, já disse, né? As pessoas sempre me chamam de cessacionista, dizendo que eu não creio que Deus faz milagre hoje. Não é verdade. Eu creio que Deus... Minha bronca é com o uso errado dos sinais e de prodígios, como se fosse um fim em si mesmos. E a manipulação disso aí, como se fosse possível as pessoas produzirem essas coisas para outros fins. Creio que Deus é soberano, creio que Deus pode levantar uma pessoa doente, Deus pode curar de maneira direta, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. E eu creio nisso aí. E aqui eu queria pegar a última coisa que nós podemos aprender aqui, é a diferença entre a crença grega de deuses tomarem forma humana e o conceito cristão de encarnação. É único. Quando vocês ouvirem dizer assim, mas essa ideia de um Deus que se fez homem, isso aí tinha na mitologia grega, tem mesmo. Zeus se fazia homem de vez em quando, e ele ia lá, né, se deitar com as mulheres. Outros deuses desciam para brincar com os homens, tomavam forma humana e vinham fazer isso. Então algumas pessoas vão dizer, olha aí, o cristianismo não é único. Mas aí você pode dizer que existe uma grande diferença. Porque Zeus tomava uma forma humana, descia, se misturava com os homens e depois ele voltava, ele largava aquele corpo humano e ele voltava a ser o Deus divino, sem nada humano. O nosso Deus, ele veio até aqui e ele adicionou uma natureza humana à sua natureza divina para sempre. Ele é Deus homem para todo sempre. Por isso que Paulo diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele continua perfeito homem, verdadeiro homem, à direita de Deus. É por isso que ele pode interceder por nós. É por isso que ele pode nos entender e responder nossas orações, porque ele sabe o que é sofrer. Essa é a diferença e é isso que faz o cristianismo único no mundo. Há a ideia de deuses descendo ao mundo em outras religiões, mas nenhum deles se tornou homem para sempre. Para redimir seu povo, para que nós pudéssemos viver eternamente, no novo céu e na nova terra. Amém? Ó Deus, te damos graças pelo Evangelho, te damos graças pelo poder da Tua Palavra. E nós oramos, ó Deus, por um avivamento espiritual legítimo, em que essas verdades únicas que vêm da Tua parte, ó Deus, sejam pelo Teu Espírito trazidas ao coração, para que nós possamos testemunhar delas ao mundo perdido. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite, pelos irmãos que aqui se encontram. Em nome de Jesus. Amém.